Salmos, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por sua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Podeis assentar, meus queridos. Eu queria falar nessa noite, meus irmãos, com o seguinte tema: o que fazer quando somos disciplinados pelo Senhor? O que fazer quando somos disciplinados pelo Senhor? E, meus irmãos, todos nós que tivemos pais à moda antiga, uma vez ou outra, desobedecendo ordens que eles já tinham nos avisado, nós pecamos contra eles. E eles nos disciplinaram. Eles viram a nossa infração, eles viram o nosso erro, e aí eles vêm e nos disciplinaram. E a minha irmã está ali, a Nábia, ela sabe muito bem como é ser criado pela nossa mãe, era Dona Santa o nome dela. E eu acho que todo mundo já teve esse pensamento de dúvida. O pai avisa uma coisa, e aí você vai lá e desobedece, mas aí o pai fica sabendo. E todo mundo já teve esse pensamento filosófico, quando o pai diz: não corra que é pior. Não corra porque é pior. Então, pense numa dúvida. Você acabou de ultrapassar um limite que seu pai exigiu. Seu pai deu ordem para não fazer aquilo, e você faz. E aí ele pega. E aí você fica na dúvida: se eu correr... Eu digo isso porque eu já passei muito por isso. Eu fazia as coisas erradas e a mamãe dizia, com o cipó no braço: não corra que é pior. E é uma dúvida muito grande. Mas quando eu me lembro disso, eu percebo que a disciplina que eu recebi dos meus pais, apesar de no momento eu não entender, apesar de no momento eu não achar tão bom, ela era necessária. E nós temos diante de nós aqui, meus irmãos, um texto em que o próprio Deus, o Pai de toda a eternidade, está disciplinando um dos seus filhos. Nesse salmo, meus irmãos, o Salmo 6, ele fecha um ciclo interessante da vida de Davi. Davi, meus irmãos, ele estava sofrendo perseguição de fato do seu próprio filho, como a gente viu no Salmo 3. O seu filho arma um plano maléfico, diabólico, tira o pai do trono e agora está perseguindo o pai com um exército grande, tentando achar o pai para matar o próprio pai. E Davi está sendo perseguido. Mas apesar de perseguido, meus irmãos, e os Salmos 3, 4, 5 e 6 são do mesmo contexto, nos Salmos 3, 4 e 5, você vê que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as perseguições, Davi consegue dormir tranquilamente. Ele dorme e acorda, ele descansa no Senhor. Só que agora, nesse Salmo 6, a coisa muda. Porque Davi é acometido de uma doença. Agora não são mais os inimigos fora procurando matar ele, mas Davi estava doente. Davi estava debilitado em uma enfermidade que estava levando ele a pensar que iria morrer. E nesse momento, meus irmãos, especificamente nesse momento, eu creio piamente que Davi ele encontra o desespero. E por que ele encontra o desespero? Por causa dos inimigos que estão lá fora?
por causa da doença que ele está sofrendo agora. Não, o desespero de Davi é porque na mente de Davi, ele começa a se lembrar que quando ele matou, quando ele assassinou, quando ele adulterou e quando ele cobiçou, o profeta Natã, mandado por Deus, foi na casa dele e disse: a espada não vai se apartar da sua casa. O que você fez escondido, o adultério que você fez escondido, eu vou fazer com que o seu descendente faça com as suas mulheres à luz de tudo, de todo Israel. E de fato isso aconteceu. E nesse momento, Davi percebe que ele estava estava sofrendo debaixo da disciplina de Deus. O que Davi fez, meus irmãos, ao perceber que ele estava sendo alvo ali da disciplina de Deus? O que Deus havia prometido a Natã, ele cumpriu. Da própria casa de Davi, a espada perseguiu ele. O filho de Davi teve relações com as concubinas de Davi à luz de todo Israel. Aquilo que ele fez de forma oculta, aqueles pecados hediondos. O que Davi fez? Olhando para o que Davi fez, respondemos também para nós o que nós devemos fazer, meus irmãos, quando a disciplina do Senhor vier sobre nós, a disciplina de um pai amoroso. E nós percebemos nesse salmo, meus irmãos, 3 atitudes que Davi teve quando sofreu a disciplina do Senhor, e que nós também devemos ter quando reconhecermos que o Senhor está nos disciplinando. Em primeiro lugar, versos 1 e 2, busque humildemente a misericórdia de Deus. Meus irmãos, Davi, ao ser afligido, ele reconhece que merece e está sendo disciplinado por causa dos seus pecados. A NVI, a versão NVI, nós estamos usando no telão a RA, ao meio da revista atualizada. Mas a versão NVI, talvez algum de vocês tenham nas suas Bíblias, diz o seguinte: Senhor, não me disciplines na tua ira. Davi sabe, Davi reconhece. E veja que Davi não está orando aqui: Senhor, não me repreendas, Senhor, não me castigues, Senhor, não me discipline. Davi não está pedindo isso. Porque Davi sabe que por mais que Deus o ame, por mais que Deus tenha escolhido ele para ser rei de Israel, Deus não passa a mão em pecado. Deus não passa a mão na cabeça de alguém que falha. Ele nunca vai fazer isso. Apesar de Deus o amar, Deus vai disciplinar Davi para que Davi ele cresça, para que Davi aprenda que o pecado ele não traz benefício nenhum a longo prazo. E nesse texto, meus irmãos, é importante demais meditarmos nele. Eu me lembro das palavras de Jeremias, quando eu vejo os versos 1 e 2, se você acompanhar no telão, eu me lembro das palavras de Jeremias. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 10, versículo 24, preste atenção, como Jeremias, ele fala também sobre essa questão da disciplina. Ele diz: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não em tua ira, para que eu não seja reduzidos a nada. Davi sabe, meus irmãos, que ele merece ser castigado. O que Davi está pedindo aqui é que esse castigo do Senhor seja amenizado, seja minimizado. Ele sabe que o pecado é uma afronta contra Deus, contra a santidade de Deus. E a Bíblia claramente nos ensina em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. Davi sabe que ele merece a morte. Ele sabe disso. Ele sabe, ele reconhece que é pecador. Veja que no verso 3 ele diz: Senhor, até quando? E a resposta é até Deus cumprir o propósito dele na vida de Davi, por meio daquela disciplina. E quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, como um todo, nós percebemos que quando Deus nos disciplina, quando nós pecamos e quando Deus decide nos disciplinar, é porque Ele tem um propósito. Ele quer nos fazer humilde. Ele quer nos humilhar e nos fazer depender da misericórdia dEle. Ele quer fazer que a gente pense, a gente analise. O mal que é viver e cometer o pecado, o mal que é abusar da graça e da misericórdia de Deus que é nos oferecida. Não podemos viver no pecado, não podemos caminhar no pecado e achar que tudo vai ficar certo. Não vai. Deus é um Deus justo, um Deus santo, que vai trazer juízo, que vai disciplinar os seus. Então Davi, meus irmãos, pede aqui para ser restaurado de acordo com a misericórdia de Deus.
Salva-me, Senhor, mas por tua graça, porque não tem mérito em mim, não. Não tem nada em mim, nada que eu possa fazer, que possa trazer para mim salvação. Eu dependo do Senhor. Os meus pecados estão aqui expostos. Esse é o primeiro dos salmos penitenciais. Se você acompanhar, ler o Salmo 32, o Salmo 51, vocês vão continuar percebendo a agonia de Davi em reconhecer e perceber os seus pecados. Aquilo trouxe dor ao coração de Davi, porque sabia que Deus o disciplinaria, Deus traria a ira sobre os pecados. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma grande aplicação, uma grande lição aqui. Infelizmente, quando os cristãos estão atormentados, muitas vezes debaixo da disciplina de Deus, enfrentando sofrimentos e aflições, os cristãos não costumam parar para meditar, parar para avaliar se aquela situação todinha não é consequência dos pecados dele contra Deus. Eu conversava essa semana com umas pessoas que admitiam que estavam erradas em um determinado momento da caminhada cristã, e eles chegaram para mim e disseram assim, olha, nada dava certo. A gente fazia um plano e parece que Deus ia lá e dava uma rasteira. Nada dava certo, a gente tentava de tudo, mas nada dava certo. Ou seja, era a disciplina de Deus vindo sobre a vida deles para fazer com que eles se lembrassem do filho pródigo. Saiu, pecou, começou a viver dissolutamente, gastando dinheiro com prostitutas lá numa outra terra. Deus disciplinou ele, foi que ele disse, opa, voltarei. Deus ele não pode permitir que um filho dele continue no pecado, continue abraçando o pecado. Não, ele vai disciplinar, ele vai trazer juízo, ele vai trazer problemas ali, trará aflições para que aquela pessoa caia em si e volte de novo para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Mas muitas vezes, quando os cristãos estão passando por dificuldades, ao invés de avaliar o coração deles, se toda aquela situação de dificuldade não é culpa de algum pecado que ele tem cometido contra Deus e não foi confessado e não é abandonado, e eles botam a culpa no outro. Conversava com o Jabim agora há pouco, ali na entrada, e eu dizia a Jabim que o ser humano ele tem uma síndrome de Adão. Nunca é culpa dele, é sempre do outro. Quando Adão pecou, Deus chegou, Adão, o que foi que você fez? Foi a mulher que você me deu. A mulher, não, foi a serpente. Nós temos essa característica de quando estivermos passando por dificuldade, nunca avaliar se a culpa não é nossa. É sempre do outro, é sempre do outro e é sempre do outro. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa aqui, não me entendam mal. Não me entendam mal. Há uma nota importante que é preciso ser dita aqui nesse momento. Nem toda doença física, nem toda perseguição das quais Davi estava sofrendo, é fruto de pecado. Algumas vezes nós sofremos, meus irmãos, pelo processo natural da vida. Nós vamos envelhecendo, vamos adquirindo umas doencinhas e aí acabou que ela mata a gente. Outras vezes são problemas que são naturais ao mundo caído. Se você analisar, José sofreu, Jesus sofreu, Jó sofreu, mas nenhum deles sofreu pelos seus pecados. Sofreu por causa da maldade dos outros, isso é fato. Nem todo sofrimento, nem todo problema que a gente enfrenta é sinal da disciplina de Deus. Mas é necessário, meus irmãos. É necessário que a gente avalie bem, quando nós estivermos passando por situações difíceis, se isso não é consequência dos nossos pecados, ou se é consequência do pecado dos outros. Mas nós precisamos avaliar. E se nós tivermos essa perspectiva bíblica do sofrimento, nós mudaremos, meus irmãos, os sentimentos, mudaremos toda uma perspectiva de como superar os sofrimentos e como enfrentar os sofrimentos. E nós agradeceremos a Deus. O pecado realmente, meus irmãos, causa inúmeras tristezas. Por exemplo, o que rouba, quando é pego, ele é preso. O que mente, cai em descrédito. O que adultera, quando é descoberto, perde o casamento. O que rouba na empresa, perde o emprego. Existem consequências do pecado. Mas a maior de todas as consequências do pecado não é os males sociais, é o mal espiritual de estar separado de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Veja que Davi, olha o clamor de Davi, volta-te, Senhor. Veja o verso 4, volta-te, Senhor.
Ele está pedindo, era como se Deus estivesse indo, ele está clamando, volte, Senhor, volte e venha me socorrer. Eu confesso o meu pecado, eu sei que eu pequei, eu peço perdão, não me dê o que eu mereço, seja misericordioso. Eu sei que eu mereço a destruição, a punição, mas ser misericordioso. Dê a sua misericórdia, me salve segundo a sua graça. É isso que Davi está pedindo. E nós precisamos, meus irmãos, fazer a mesma coisa de Davi. Quando nós formos disciplinados por Deus, depois de termos avaliado a situação e percebermos que estamos naquela situação por causa do pecado, nós devemos não culpar ninguém, não procurar bodes expiatórios, confessar o nosso pecado humildemente. Eu errei. Senhor, seja misericordioso para comigo. Senhor, derrame da sua graça sobre mim. Senhor, se o Senhor me castigar como eu realmente mereço, eu serei reduzido a pó. Se o Senhor der realmente o que eu mereço, eu estarei para sempre no inferno. Mas não me dê, não me repreendas na tua ira, não me dê o que realmente eu mereço, não me disciplines quando o Senhor estiver furioso. Dê-me a tua graça, Deus. Conceda-me perdão. É isso que Davi pede. Então, quando nós estivermos enfrentando, meus irmãos, a disciplina de Deus, busquemos humildemente, meus irmãos, a misericórdia de Deus. Mas, em segundo lugar, verso 5, ele nos ensina que Davi, quando estava enfrentando a disciplina de Deus, ele expressa também a sua vontade de louvar a Deus, a sua vontade de viver para louvar a Deus. Veja o que ele diz no verso 5. Pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro, quem te dará louvor? Ao mesmo tempo que Davi ele ora por perdão, meus irmãos, ele lamenta de que se ele morrer, se ele for tirado desse mundo, pela mão dos seus inimigos ou pela doença que ele estava enfrentando, ele ficaria privado, meus irmãos, de louvar a Deus aqui nesse mundo. Veja que, preste atenção como é interessante esse ponto. Davi está sofrendo, Davi está doente, a doença chegou a um nível tão grande que é como se Davi estivesse dizendo que os ossos dele tivessem todos abalados. E é interessante que há inimigos procurando Davi para matar. Aí qual é a preocupação de Davi? Se eu morrer, eu não vou poder dar louvor ao Senhor aqui na terra. Se eu morrer, eu não vou poder louvar ao Senhor no templo. Meus irmãos, ele expressa essa mesma questão no Salmo capítulo 30, verso 8 e 9. Veja o que é que ele diz. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem estará se eu morrer? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Veja que mesmo que Davi está doente aqui, Davi está preocupado em morrer e não poder mais falar da fidelidade de Deus àquelas pessoas que estavam à sua volta. Davi não está preocupado em sair da cama, em sair daquele leito de enfermidade. Davi não está preocupado com os inimigos, se ia vencer ou não. Davi estava preocupado porque se ele morresse, ele deixaria de apresentar o louvor dele no templo. Ele estava preocupado com Deus. Eu acho que Jesus ele tinha isso em mente quando ele orou pelos discípulos dizendo, Pai, eu peço que não os tire do mundo. Davi sabe que no mundo nós temos responsabilidades. Nós somos criados para louvar a Deus, nós somos criados. A igreja foi chamada e dada uma obra para anunciar o evangelho a todas as criaturas. Eu costumo lembrar de uma frase bem interessante de um comentarista chamado Matthew Henry. Ele diz o seguinte, ele diz que os generais são homens extremamente preciosos à direita do rei. Mas são os soldados lá no campo de batalha que são mais úteis. E Davi sabe disso, ele sabe que morrer e estar com Deus é a melhor coisa do mundo, ele sabe disso. No Salmo 16 ele falou sobre a ressurreição. Algumas pessoas e algumas seitas por aí dizem que quando a pessoa morre, a pessoa fica dormindo, ou que não tem vida após a morte. Nós estamos aqui num texto do Antigo Testamento. Apesar de haver vários textos falando sobre ressurreição no Antigo Testamento, é no Novo Testamento que nós aprendemos, por meio de Jesus, que um ladrão morrendo na cruz, naquele dia, quando ele morresse, estaria com Jesus Cristo no paraíso. O Novo Testamento é que traz a luz maior, mostrando que quando eu e você morrer, a gente não vai estar dormindo,
A gente não vai estar aniquilado, não, a gente vai estar na presença de Deus, ou já sofrendo em um lugar de tormento. Mas veja aqui esse texto, meus irmãos, Davi, ele responde para nós qual é o sentido da vida. O sentido da vida é o que os antigos catecismos batistas ensinam. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Esse é o objetivo do homem. Por que você quer viver? Por que você quer que Deus tire você dessa situação difícil que você está vivendo? Eu quero viver porque eu preciso casar. Eu quero viver porque eu quero ter filhos. Eu quero viver porque eu quero formar os meus filhos. Eu quero viver, eu quero sair dessa situação difícil porque eu quero viajar, eu quero ir para alguma praia legal, eu quero fazer viagens, eu quero fazer uma boa casa, eu quero ter uma família, eu quero ver meus netos. Para que você quer viver? Davi está dizendo o seguinte: Senhor, se eu morrer, eu vou parar de te louvar. Senhor, se eu morrer, eu vou deixar de apresentar o meu louvor no templo. Davi está dizendo aqui para mim e para você que o objetivo da vida é louvar a Deus. Todo o resto é consequência. Filhos, dinheiro, riqueza, seja lá o que for, tudo Deus pode dar a você, se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas que Deus sabe que você precisa, não que você pensa que precisa, todas as coisas serão acrescentadas. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos olhar para Davi e ter isso em mente. Você já se perguntou por que é que você está bem de saúde? Por que é que a conta bancária está no azul? Por que é que você não enfrenta nenhum problema? Por que é que está tudo direitinho na sua vida, mas aí você diz, está faltando alguma coisa? Olha, eu tenho tudo para não ficar deprimido. Eu olho para aquelas pessoas que não têm nada e vejo elas felizes e eu fico agoniado, porque eles têm tão pouco. Eles não têm o que eu tenho. Mas mesmo eu tendo tudo, é como se tivesse um buraco, falta alguma coisa. É Deus. Você foi criado para uma realidade muito maior. Você foi feito por Deus e para Deus, e até que entenda isso, sua vida nunca vai ter sentido. Nunca vai ter sentido. Você vai cavar cisternas e colocar água, mas elas vão vazar. Porque somente a água da vida pode ser encontrada em Jesus Cristo. Davi sabia que a felicidade, a razão de ser, não estava quando ele estava no trono. Não era quando as pessoas estavam servindo a ele, ao invés de perseguindo. Davi sabia que a razão da vida, a razão da existência, estava em louvar, adorar ao Deus que é criador de todas as coisas. O buraco que você sente no peito só pode ser preenchido com Jesus. Todas as outras coisas que você colocar aí dentro não vai trazer nenhum tipo de alívio. A sua angústia, a sua agonia só pode ser satisfeita em Deus. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos sobre a seriedade do pecado. Davi, meus irmãos, beirou a morte aqui. Davi recebeu as consequências do seu pecado. E aqui há uma grande advertência para crente, mas também para descrente. Existe um grande alerta aqui. Nós vemos o desprazer de Deus por causa do pecado. Lembrem, meus irmãos, vocês que são cristãos, lembrem daquelas pessoas lá em 1 Coríntios capítulo 11 que estavam morrendo porque estavam com atitude pecaminosa ao tomar a ceia. Lembrem-se de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo e foram mortos na hora. Lembrem de Tiago, capítulo 5, versículo 16, em que ele diz que o pecado trouxe doença física àquelas pessoas e que eles precisariam confessar os pecados para que eles pudessem encontrar cura. Deus, ele nunca vai deixar o pecado passar, meus irmãos. Lembrem de Nadab e Abiú, os dois filhos ímpios de Arão. Foram mortos por blasfemarem contra o Senhor. Meus irmãos, a morte desses homens são lembretes para mim e para você que Deus não pode deixar o pecado impune.
Talvez você tenha até hoje você chegou aqui, e você sabe de que tipo de pecado sua mente está pensando nesse momento. Você sabe os seus pecados, e você sabe os seus problemas. E você veio hoje aqui nessa noite, e você veio receber nessa noite um ultimato. Abandone esse pecado. Confesse esse pecado. Saia dessa porta. E talvez Deus traga juízo e disciplina sobre você. Como eu falei, ser disciplinado não é algo bom. É algo que traz sofrimento ao nosso coração. Mas há uma oportunidade muito grande aqui. Que a ira de Deus que está sobre o seu pecado caia sobre a cabeça do próprio Filho de Deus. Ele quer trocar de lugar com você. Nessa noite você pode colocar a fé em Jesus e Ele vai trocar de lugar. O seu pecado passa a ser dele. E a justiça de Cristo passa a ser sua. A condenação que você merece por causa dos seus pecados passa a ser de Cristo naquela cruz. E você pode sair daqui perdoado. Você pode sair daqui na certeza de que Deus não vai lhe castigar mais, porque Ele já castigou o Cristo naquela cruz. Você pode fazer isso. Não brinque com o pecado. Davi quase morreu, meus irmãos, por causa disso. Mas em terceiro lugar, meus queridos, nós aprendemos que Davi teve uma outra atitude. Primeiro, ele buscou a misericórdia de Deus, humildemente, confessando: Senhor, deveras eu creio que sou pecador. Use de misericórdia comigo. Salva-me pelo teu amor leal. Davi também, ele diz a Deus o motivo dele querer sair daquela situação tão difícil de disciplina. Eu quero louvar o Senhor. Eu não estou me importando com os inimigos, nem com a minha doença. Eu só quero viver para louvar ao Senhor, porque esse é o objetivo da minha vida. Mas Davi, em terceiro lugar, meus irmãos, a terceira atitude de Davi, ele afasta do pecado. Ele se afasta do pecado para receber o auxílio de Deus. Veja o que é que diz o verso 8, por favor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Davi confessa o pecado, Davi se arrepende, Davi busca a misericórdia de Deus, Davi expressa que quer viver para louvar a Deus, mas o que é que Davi faz? Ele tira da presença dele. Por causa da sua confiança que Deus o escutaria, ele tira da presença dele qualquer pessoa que possa seduzir a ele. Qualquer pessoa que faça com que ele volte a praticar o pecado que trouxe disciplina sobre ele. Ele quer afastar dele qualquer influência pecaminosa. Qualquer pessoa que pudesse conduzir Davi de volta ao desagrado de Deus. E, meus irmãos, aprendam uma coisa aqui nos próximos salmos que eu vou pregar. Quando o salmo diz que Deus ouviu, é a mesma coisa de Deus agir. Davi tinha plena certeza de que Deus havia escutado o lamento dele, havia escutado o pedido de perdão e que Deus iria agir. Mas a primeira coisa que Davi faz é querer tirar de perto dele o pecado. Davi sabe, meus irmãos, que não é meramente esse salmo aqui, não é um rei que está tratando aqui de limpar o reino de pecadores impenitentes. Davi fez uma oração parecida lá no salmo, meus irmãos, de número 101. Perceba o que o texto diz. 7 e 8, verso 7 e 8 do salmo 101, ele diz: não permitirei que enganadores habitem na minha casa, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Davi, como um rei, ele havia prometido a Deus que iria andar em santidade, e aqueles que estavam ali vivendo no pecado, ele iria tirar da presença e da cidade santa. Davi está consciente de que Deus não o escutaria se ele conservasse o pecado perto de você. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos o Salmo 66, versículos 17 e 18, ele diz uma coisa interessante, ele diz: se eu não tivesse confessado o meu pecado em meu coração, o Senhor não teria me ouvido.
Isaías capítulo 58, versículos 1 e 2 diz: mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês, a ponto de que quando vocês oram, eu não escuto as orações de vocês. Deus está dizendo que o pecado é algo tão horrendo, tão maligno, que Ele não quer sequer ouvir aqueles que estão vivendo na prática do pecado sem nenhuma gota de arrependimento. Não se trata aqui, meus irmãos, de meramente um rei que nem Davi, expulsar da cidade de Jerusalém aqueles pecadores que não querem se arrepender. Se trata de um homem que sabe o que o pecado trouxe para a vida dele e agora ele quer se afastar de qualquer tipo de influência que possa levar ele a voltar a cometer aquele pecado. Meus irmãos, esse é um bom uso das misericórdias que nós recebemos. Isso é um bom uso. Quando Deus é misericordioso com você, quando Ele retém a disciplina, quando Ele retém o castigo, não é para que você saia correndo dizendo, já que Deus não me castigou, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é para isso, não. Não é para isso. A misericórdia de Deus derramada na nossa vida é para que eu cada vez mais ame a Deus, que apesar dos meus pecados, Ele me ama. Apesar das minhas falhas, Ele quer ter eu ao lado dEle. E para isso Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar. Eu estava afastado de Deus, então Cristo naquela cruz é afastado de Deus. Percebam qual é o clamor de Jesus. Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava crucificado numa cruz. Ele pergunta, por que o Senhor me abandonou? Para que eu e você jamais voltássemos a ser abandonados. Jamais. E nessa noite você tem a oportunidade de retribuir tão grande misericórdia. Talvez você chegou aqui reconhecendo que é um pecador, sabendo que o salário do pecado é a morte, sabendo que Deus tem todo o direito de estar irado com você, de levar você à sepultura. Mas a misericórdia, a graça suficiente aqui, meus irmãos. Afaste-se do pecado, confesse o pecado, deixe o pecado. Qualquer influência, seja uma pessoa, seja um filme, seja uma academia, seja lá o que for, qualquer coisa que possa levar você a desobedecer a Deus e voltar a pecar contra Deus, abandone. Não vale a pena. Por que se agarrar com os pecados? Por que permanecer nos pecados se isso só vai levar você à destruição? A misericórdia aqui. Mas deixe-me encerrar, meus irmãos. Esse salmo, como todo o Antigo Testamento, ele aponta para uma pessoa. A frase do verso 8 é citada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E você sabe quando é que Jesus diz isso? A Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele estabelecerá um juízo. E nesse dia, aquelas pessoas que não depositaram a fé em Jesus serão apartadas dele. Jesus é o rei que vem. Davi era um rei que iria afastar todas aquelas pessoas que não temiam a Deus da cidade santa. Jesus virá e dirá a mesma frase de Davi: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos aqui uma citação messiânica. E se nessa noite você viu aqui a sua vida sendo descrita, é uma grande oportunidade que você tem de se render a esse rei, Jesus, de ir até Jesus pedindo clemência, pedindo misericórdia, humildemente reconhecendo que é pecador e implorando pelo perdão dele. Hoje é um bom dia para você avaliar qual é a razão da sua vida. Essa noite é uma excelente noite para que você avalie pelo que você está vivendo. Por que você quer viver? Por que você quer sair dessa situação difícil? Avalie. Mas entenda que você foi feito por Deus e precisa viver para a glória de Deus. Mas eu quero chamar a você a abandonar o seu pecado. E sabe qual é o maior de todos os pecados? O pecado que vai enterrar as pessoas no mais profundo inferno é a incredulidade.
é não colocar a fé em Jesus, é não confessar o Senhor Jesus diante dos homens, é não dizer para as pessoas que a razão da sua vida é Jesus, e que sem Ele você não pode viver, que sem o perdão dEle, que sem a misericórdia dEle você está perdido e condenado. Esse é o pecado da incredulidade, é ter vergonha do Evangelho. Tem pessoas, muitas vezes, que o coração fica queimando na pregação. Ela sabe que o que eu estou dizendo é verdade, ela sabe porque é na Bíblia. Não estou tirando nada aqui que não esteja na Bíblia, ela sabe disso. Mas aí ela vem a vergonha. Não, o que é que vão dizer no meu trabalho? Não, eu vou lá para frente, não vou confessar a Jesus porque não sei o que é que as pessoas vão pensar de mim, eu vou ter que abandonar isso, abandonar aquilo, e eu acho que eu não consigo. Dê um passo de fé. Entregue seu caminho ao Senhor. Nessa noite, entregue seu caminho ao Senhor. Coloque toda a sua esperança em Deus. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã será controlado por Deus, como ontem foi, como hoje está sendo. Amanhã, Deus controlará todas as coisas. A única coisa que você precisa fazer é confiar. A única coisa que você tem que fazer é confessar. É dizer ao Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, aceita-me por causa da tua misericórdia. Não por causa das minhas obras, porque as minhas obras me levarão para o inferno, mas me aceite pela obra do teu Filho amado Jesus. Eu coloco a minha fé nele, eu confio unicamente nele, e eu serei aceito por causa dele. Você pode fazer isso nessa noite. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, abençoe grandemente o coração de vocês e que faça com que cada palavra que foi dita nessa noite inunde o coração de vocês, levando vocês a tomar uma decisão de afastar o pecado, afastar qualquer influência pecaminosa da sua vida. E se por acaso você mesmo assim cometer um pecado, voltar a cometer, volte para Deus. Busque a misericórdia de Deus. Sempre haverá uma fonte inesgotável em Deus. Nunca secará. Jorrará pela eternidade. Mas diga para Deus que você quer viver para a glória dEle. Que Deus nos abençoe. Amém.